Lucas 16, abra sua Bíblia lá. Você leia comigo a partir do verso 19. Diz assim: havia um homem rico, Jesus disse, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim, mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado, ninguém daí pode atravessar para o nosso lado. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disserem. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se converterão, não se convencerão, mesmo se alguém ressuscite dos mortos. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém ou não amém? Olha, amigos, esse texto aqui é de arrepiar. E são palavras de Jesus. E note, Jesus não diz: eu vou contar uma parábola. Jesus diz: havia um homem, havia outro homem, e um foi assim, o outro foi assim. Jesus Cristo conta, inclusive dá o nome de um. O nome dele era Lázaro. O outro, Jesus não cita o nome. Porque esse homem era tão rico, devia ser conhecido de muita gente. Jesus não fala que ele estava contando uma parábola. Jesus fala que estava contando uma história. Ele está citando personagens, está se referindo a pessoas. Essas pessoas existiram, aliás, essas pessoas existem. Uma delas, Lázaro. O outro, um homem que foi muito rico. A Bíblia diz que o homem era muito rico, se vestia de púrpura e de linho fino, muito rico. Vivia de uma forma luxuosa, cercado de luxo. E que ele morreu e foi levado para um lugar de tormento. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que ser rico não é pecado. Fala para o irmão que está ao seu lado: ser rico não é pecado. Se você prestou atenção no texto de 1 Crônicas 29, que Valéria leu agora há pouco, o texto fala de um homem que tinha 105 toneladas de ouro para dar de oferta. Hoje, se você fosse dar a melhor oferta para o Senhor, a melhor oferta para você dar para a igreja hoje, quanto seria a sua melhor oferta hoje? Se hoje você quisesse dar uma oferta especial para marcar a sua vida, quanto seria a sua melhor oferta hoje? Você seria capaz de dar quanto? Sim, há um limite para você dar. Sim ou não? Há um limite. Você não poderia dar 105 toneladas de ouro, você não tem isso. Ou tem? Revela agora, Senhor. Deixa eu olhar aqui quem tem. Achei um que tem cara de ter 105 toneladas de ouro. Hein, amigo? Amigos, você tem um limite, não é esse. Agora, Davi tinha. Davi não pegou empréstimo, ele tinha.
Ele não deu tudo o que ele tinha. Ele diz, o texto diz, que ele tirou dos tesouros pessoais dele 105 toneladas de ouro, 350 toneladas de prata ou seja, Davi era um homem muito rico. E Valéria estava observando na hora do ofertório que ele, a princípio, Davi não tinha nem como pagar o dote do casamento. Ele, para pagar o dote do casamento, um dote absurdo que o sogro dele estabeleceu. Você sabe qual foi a moeda do dote, eu nem vou citar, mas ele não tinha. Ele disse que ele era muito pobre para querer ser genro do rei. Mas aí, depois de alguns anos, Davi tem 105 toneladas de ouro de Ofir para poder consagrar de oferta ao Senhor. Então, ser rico não é pecado. E aí, se você vê, Davi, depois que ele dá a oferta, ele tem um salmo, onde ele diz, tudo vem da mão do Senhor. Ninguém te dá nada. Tudo vem da mão do Senhor. O que eu estou dando para a casa do Senhor, foi o Senhor quem me deu. Então, ser rico não é pecado. Deus pode fazer você ser um rico. E você não tem que ter vergonha se Deus faz você ficar rico. Sim ou não? Quer dizer, meu Deus, não me faça nunca ser rico, porque na minha cabeça ser rico é pecado. Não faça isso. Aliás, muitas vezes você limita o nível de bênção de Deus na sua vida. Cuidado para você não limitar. Às vezes Deus quer te dar algo e você limita o nível de bênção de Deus na sua vida. Se Deus quer te abençoar, pois receba a bênção. Sim ou não? Até porque bênção é responsabilidade. Toda bênção aumenta a nossa responsabilidade. Ter uma bênção significa ter uma responsabilidade. Nós prestamos contas do que Deus nos dá. Davi diz, tudo que eu tenho é o Senhor quem dá. Se é o Senhor quem dá, eu presto contas para Deus. Então, ser rico não é pecado, desde que você administre o que Deus te dá com a sabedoria que Deus te dá. Amém ou não amém? Sim, esse homem era rico, mas não era salvo. Ser rico não é pecado, mas a riqueza é um problema quando ela te afasta de Deus. Há pessoas que a riqueza ilude, que não ter falta de nada é uma ilusão. Esse homem era muito rico, mas não tinha comunhão com Deus. Vivendo de forma tão luxuosa, ele não conhecia Deus. E quando ele morre, ele não vai para o lugar dos salvos, ele vai para o que a Bíblia chama de lugar de tormento. Então Jesus conta essa história e ele revela o que acontece depois da morte. Há dois lugares para onde se vai quando se morre. Quando não se é salvo, há um lugar chamado lugar de tormento, que alguns chamam de inferno, para onde as pessoas vão. E você veja que Jesus diz que o homem queria sentir na língua uma gota de água. E ele diz, eu estou atormentado nesse lugar de fogo. Um lugar de tormento. Jesus que falou sobre isso. Um homem tão rico, mas que não era salvo. E esse homem, ele sabia o que tinha faltado na vida dele, porque ele disse para Abraão, Abraão, é Abraão quem fala, segundo Jesus, há um abismo entre nós. Entre você no seu tormento e eu aqui no meu descanso. E ele grita para Abraão, manda Lázaro voltar. Manda Lázaro voltar e avisar meus irmãos, para que eles se arrependam e não venham para esse lugar de tormento. Então, o rico sabia que ele estava ali, porque ele não tinha se arrependido. Manda Lázaro voltar e conversar com meus 5 irmãos que moram na casa do meu pai, para que eles se arrependam e não venham para esse lugar de tormento. Você imagina, essa pessoa está no lugar de tormento até hoje, porque não aconteceu ainda a ressurreição. Quem está no lugar de tormento está lá enquanto não houver a ressurreição
dos perdidos para serem então julgados no juízo final. E depois do juízo final, condenação eterna. Essa pessoa está lá ainda. E quantas pessoas estão lá? Quantas pessoas que você conheceu e que estão lá no lugar de tormento? E eles têm consciência: estou aqui porque não me arrependi. Meus 5 irmãos, manda Lázaro voltar, para que os meus 5 irmãos tenham chance de se arrepender e não venham para esse lugar de tormento. Meu Deus do céu, tudo depende de você se arrepender dos seus pecados. Você vai dizer assim: mas eu não sou tão pecador assim, eu sou igual a todo mundo. A Bíblia diz que todo mundo está condenado. Se você é igual a todo mundo, exatamente. O homem era rico, todo mundo chamava ele de doutor, devia ter anel de ouro em todos os dedos, devia ter um cheiro bom, perfume bom, roupas elegantérrimas, comia do bom e do melhor, a ponto do mendigo sonhar em comer do que caía no chão da mesa dele. Mas nunca se arrependeu. E você, quando foi que você se arrependeu? Você sabe que arrependimento não é remorso. Pergunta para o irmão que está do seu lado se ele tem cara de teólogo. Olha aí para ele. Tem cara de teólogo? Pergunta: qual a diferença de arrependimento para remorso? Qual a diferença de arrependimento para remorso? O que é remorso? Remorso é uma dor, é uma angústia, um lamento por algo que a gente fez e não gostaria de ter feito. Remorso é uma angústia que a gente tem por conta da gente ter que administrar uma perda. Ai, que remorso, por que eu fui fazer aquilo que eu fiz? Por que eu fui decidir aquilo que eu fiz? Por que eu não fiz aquilo que eu podia ter feito? Isso é remorso. É muito ruim. Remorso é uma angústia que leva pessoas a morrer. Remorso, exemplo, Judas Iscariotes, quando ele caiu em si do que ele tinha feito, do que ele deixou o diabo fazer na vida dele, do que ele tinha feito, o remorso foi tão grande que ele se enforcou. Num lugar horrível ele se enforcou, num lugar horrível. O lugar onde Judas se enforcou, em Jerusalém, ninguém mora lá. E aquilo é remorso. O homem que está lá no lugar de tormento, ele diz: manda Lázaro para que os meus irmãos se arrependam. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é uma consciência, acontece na mente da gente. É um reconhecimento dos nossos erros. Mas é uma mudança na nossa mente. Eu digo para você que se Judas tivesse se arrependido, ele teria sido restaurado. O Senhor teria perdoado ele. Sim ou não? Teria perdoado. Mas nele não teve arrependimento, teve remorso. Remorso é quando você lamenta pelas perdas, pelas consequências das suas atitudes. Arrependimento é uma mudança de mente. Tanto que a palavra em grego para arrependimento, todos aqui já devem ter ouvido falar de metanoia. Metanoia é a palavra na Bíblia para arrependimento, é mudança de mente. Manda Lázaro voltar, Abraão, manda Lázaro voltar para que ele converse com os meus irmãos, para que os meus irmãos tenham uma mudança de mente e se convertam, para que eles tenham uma mudança de mente e se convertam. O que faz uma pessoa não ir para o lugar de tormento é uma mudança de mente, é se a mente modifica. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Quando foi que você se arrependeu? Quando foi que você se arrependeu? Espero que isso já tenha acontecido com você. Quando você se arrepende, muda a sua mente. E você sabe, você não quer voltar a fazer aquilo errado. Você se arrependeu, mudou a sua mente. Você tem até vergonha daquilo que você
fez? Uma mudança de mente. Você pensa diferente. Sua mente se ajusta à mente de Deus. Amém ou não amém? E o pecado passa a ser uma coisa que você não deseja, que você luta para não cair nela. Sim ou não? Quantos estão entendendo? Então manda Lázaro voltar, manda Lázaro voltar. Ele está falando com o patriarca. Abraão é chamado de pai pelos que estão no lugar de descanso. Pai Abraão, manda Lázaro voltar. Meus irmãos vão se arrepender se Lázaro voltar. Aí Abraão responde para ele, que eles ouçam Moisés e os profetas. Mas Abraão, se um morto ressuscitar, vai ser mais fácil deles se converterem. Aí Abraão responde, se eles não ouvirem Moisés e os profetas, não vão ouvir um morto que ressuscitar. Bem, para nós que somos no século 21, está mais fácil de se arrepender, porque a gente não tem só Moisés e os profetas. A gente tem também os evangelhos, tem essa palavra de Jesus Cristo, tem o evangelho de Jesus, tem a igreja pregando para todo lugar, tem pregador para todo gosto, não é mesmo? Tem pregador que prega de todo jeito, mas a palavra está sendo pregada dia e noite, com erro de português, ou com acerto de português, com criatividade, ou de toda maneira, ninguém tem desculpa. Nós temos a lei, nós temos os profetas, nós temos os evangelhos, nós temos as epístolas, tem a Bíblia toda, tem a igreja pregando para todo lado, tem célula acontecendo praticamente todo dia, em tantos lugares, para que as pessoas se arrependam. Amém ou não amém? Então aquele homem não estava no lugar de tormento porque foi rico. Não é pecado ser rico, é pecado fazer da riqueza seu ídolo. Se você é rico porque Deus te faz rico e você serve a Deus com riqueza, você pode ser um crente rico. Sim ou não? Amém ou não amém? Você pode ser um crente rico. Há pessoas para quem Deus dá o dom de serem ricos, para que Ele possa usá-las na obra. Sim ou não? Sim, há pessoas para quem Deus dá esse dom. Que tenhamos aqui na igreja algumas pessoas assim, em nome de Jesus. Amém, amigo? Que tenhamos na igreja algumas pessoas assim, em nome de Jesus. Amém? Bem, a Bíblia diz que no verso número 20, que Lázaro vivia do lado de fora da propriedade do homem rico. Lázaro era um mendigo. A Bíblia diz no verso 20, ele era um mendigo coberto de feridas. Um mendigo coberto de feridas. Ele ansiava comer do que caía da mesa do homem rico. E cachorros lambiam suas feridas. Mas ele era um homem salvo. Quando ele morre, a Bíblia diz que anjos levam ele para o lugar de descanso. Anjos levam ele para o lugar de descanso. Em Hebreus 1,14, a Bíblia diz que os anjos, Hebreus 1,14 diz assim, os anjos são servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Os anjos são servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Então os anjos, estes espíritos, seres espirituais, que Deus usa para cuidar de nós, levaram o mendigo Lázaro para o lugar de descanso, onde ele está até agora, esperando a ressurreição dos salvos. Esse homem era salvo, não era porque ele era mendigo. Então Deus está com os pobres. Deus é o Deus dos pobres. Pelo amor de Deus, não é assim. Aquele homem era mendigo. E ele não era salvo porque ele era mendigo. Ele era salvo porque ele tinha se arrependido. O que fazia Lázaro ser salvo? Se arrependeu. Ele tinha tido uma mudança de mente no sentido em relação ao pecado. Então ele era salvo. Agora, um salvo vivendo como mendigo na terra. Um salvo vivendo como mendigo, coberto de ferida e cachorros lambendo as feridas dele, a Bíblia diz. Todo mendigo tem cachorro. Já viu isso? E os cachorros dos mendigos são muito fiéis a eles. Todos os mendigos têm cachorro. E os cachorros dos mendigos são muito fiéis. Ano passado, eu estava em Porto Seguro, na marcha, esperando começar a marcha, na praça que tem lá no Porto Seguro.
E eu presenciei uma treta entre os mendigos, porque o cachorro de um mendigo mordeu alguém lá da comunidade, na praça, e essa pessoa estava muito brava, tinha mordido a mão, e estava querendo ir às vias de fato, entendeu? E parece que a pessoa foi querer se aproximar do lugar onde o mendigo, dono do cachorro, tinha se instalado, e o cachorro defendeu o território. Então mordeu a mão e estava havendo lá um entreveiro. E eu presenciei, inclusive o cachorro, eu tirei fotos do cachorro. Se você quiser ver a foto do cachorro, coisa mais linda o cachorro. As pessoas se afrontando e o cachorro deitadinho com a sua carinha linda. Ninguém nem diria que ele era ameaçador. Esse mendigo tinha cachorros, no plural, e os cachorros dele lambiam suas feridas abertas, diz a minha Bíblia. Meu Deus do céu, o cachorro é um bichinho nojentinho. Não, mas meu cachorro vai no pet shop do Paulo Coutinho, é bem cuidado, mas cachorro é nojentinho. Mas o meu só come ração premium. Mas ele é nojentinho. Por isso que é cachorro. Cachorro gosta de lamber ferida. Ai, meu Deus do céu. Hein, amigo? E esse homem era mendigo, coberto de doença, e os seus próprios cachorros lambiam suas feridas. Que situação desagradável. Mas ele era salvo. O que eu quero dizer com isso é que nós que somos salvos, nós precisamos pedir graça de Deus para vivermos com dignidade nessa vida. Em nenhum lugar a Bíblia diz que é bonito ser mendigo, que é desejável ser mendigo, que ser mendigo faz você ser mais espiritual. Não, senhor. Você vive dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando foi que ele foi mendigo? Esse homem era mendigo, doente, mendigo, só tinha os cachorros para lidar com suas feridas, mesmo sendo crente. Então, nós somos crentes, já passamos pela metanoia, somos salvos, mas aqui na terra nós precisamos aprender a viver com dignidade. Deus não quer que você seja mendigo, Deus quer que você seja próspero. Amém ou não amém? E você não tem que pensar que Lázaro o rico devia ter vendido tudo e distribuído aos pobres. Você é comunista agora? Você acha que o regime comunista resolveria a situação do mendigo? O problema do rico estava em não ter se arrependido, não em não ter dividido os seus bens. Aliás, eu estive no país comunista mês passado e nunca vi tanta gente pobre na minha vida. Só não é pobre lá quem trabalha para o governo. Aquele homem, mesmo sendo salvo, ele era um mendigo. Primeira coisa, você é salvo, você tem a obrigação de fazer amigos. Onde estavam os amigos desse homem? Eu sou salvo há 40 e poucos anos. Quantas oportunidades eu já tive de fazer amigos, de servir. Você sabe que todas as vezes que você serve alguém, essa pessoa responde para você assim, obrigado. Sim ou não? Todas as vezes que você serve alguém, essa pessoa diz, obrigado. E eu já expliquei para você que quando uma pessoa confessa para você, obrigado ou muito obrigado, ele está dizendo para você, eu me sinto obrigado a te servir quando você precisar. O que é obrigado? Se não uma declaração, eu me sinto obrigado, eu estou confessando uma dívida com você. Sim ou não? Obrigado é uma confissão de dívida. Eu tenho uma dívida quando você precisar de mim. Então, nós somos salvos e nós precisamos servir. Porque quem serve gera relacionamentos, amizades. Aquele homem era salvo, mas onde estavam os amigos?
Ele não fez. Ele não fez. Há pessoas que vêm na igreja e não fazem questão nenhuma de desenvolver relacionamentos. Você gosta de vir à igreja e sair sem nem conversar, sem nem se apresentar, sem nem ter relação. Não, eu quero ficar na minha. Será que você está fazendo certo? Quantos amigos você já fez? Amigos a quem você serviu. Pessoas que tenham dito, muito obrigado. Porque lá na frente a gente precisa dos amigos. Sim ou não? Precisamos. Precisamos pedir favor para alguém. A gente não gosta de pedir favor. Se você não gosta de pedir favor, então preste favores. Porque mesmo sem você gostar, um dia você vai precisar. Você não gosta de depender dos outros, então sirva as pessoas. Você não gosta de depender, então sirva 10 vezes mais. Eu não gosto de depender de ninguém, então sirva muita gente. Porque um dia você vai depender. E é melhor que as pessoas até se ofereçam para te ajudar. Sim ou não? Quinta-feira, estava um calor muito forte em Jerusalém. E eu tinha que estar 2 da tarde lá na marcha. Eu olhei, eu estava no hotel, e eu olhei no GPS, eu tinha que andar quase 3 quilômetros para chegar na marcha. Naquele sol de 1 da tarde. No hotel do lado, tinha um ônibus de uma outra caravana que ia para a marcha. Eu pensei, eu vou andar 3 quilômetros, ou eu vou lá e peço um favor, que me deem uma carona. Andar 3 quilômetros, pedir um favor. Andar 3 quilômetros, pedir um favor. E depois de andar 3 quilômetros, ainda teria que andar mais uns 3 daquela marcha. A marcha é muito grande. Então, olha, eu não gosto de pedir. Mas aí eu estava com um casal de amigos. Mas podia ir de táxi também. Então, podia ir de táxi. Mas eu também não estava a fim de gastar. Então, eu fui lá no outro hotel. Cheguei para o apóstolo. E disse, dá para nos dar uma carona? E eu achei, sinceramente, que ele não ficou muito feliz com o meu pedido. Não teve muita alegria. Aí eu disse até para o meu amigo, eu disse, você viu que ele parece que não ficou muito feliz. Porque ele até disse, ó, não sei se tiver lugar, tudo bem. Então, eu disse para o meu amigo, ó, você viu que ele não ficou tão feliz. Se o meu amigo dissesse assim, então vamos a pé, eu teria ido. Mas o meu amigo disse, não, vamos esperar. E nós esperamos, e deu tudo certo. Recebi o favor, e disse muito obrigado. Não é? Sim, aquelas pessoas quebraram um galho para mim. Todos nós precisamos de favores, mais cedo ou mais tarde. E vai chegar um momento na nossa vida que nós vamos precisar muito. Todos nós. Sim ou não? Sim, você. Então, você precisa fazer amigos. Hoje de manhã até lembrei de um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um clássico. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro lá dos anos 70, se não antes. Eu conheci anos 80, começo dos anos 80. Eu tinha um amigo que ele comeu esse livro. Ele gravou em fita cassete, ele lendo páginas do livro, depois ele ficava ouvindo. Ele ficava recitando. Por exemplo, ele ficava dizendo, paus e pedras podem me ferir, palavras jamais. Paus e pedras podem me ferir, palavras jamais. Era uma das frases do livro que ele ficava recitando. Entrou nele isso. Ele era meio maluco, né? E que Deus o abençoe. E, amigo,
Mas como fazer amigos? Aquele homem, cadê os amigos que ele tinha feito? Cadê os amigos? Não tinha. Como você vai ter pessoas te ajudando no futuro? Se você servir agora. Você é salvo, mas Deus te dá oportunidades. Cada dia que você vive aqui na terra é a oportunidade de você servir. Sirva, porque um dia você vai precisar que te sirvam. E quem é que vai te servir? Talvez alguém para quem você tenha prestado um favor. Sim ou não? Amém ou não amém? Eu lembro do pastor, eu ouvi um pastor pregando uma história a gente sempre lembra. Boas histórias. O pastor dizendo que uma pessoa foi internada às pressas no hospital e teve que fazer uma cirurgia, e na hora de pagar a conta no hospital tinha um bilhete do médico. A sua conta está paga por um copo de leite. E o pastor disse que o tal médico, que o paciente não tinha reconhecido, escreveu: tua conta está paga por um copo de leite. Porque quando ele era estudante, ele recebeu um copo de leite da pessoa que agora era doente, e agora ele era formado, era médico, então ele lembrou: ah, essa é a pessoa que me deu um copo de leite há muitos anos atrás. Então, agora é a chance de eu retribuir. Um copo de leite hoje, uma grande ajuda amanhã. Sim ou não? Então você sirva. Você é salvo. Deus te dá a oportunidade de servir muitas pessoas. Sim ou não? Essa semana, aproveite as oportunidades que Deus te der e seja servo. Amém? Segundo, esse mendigo era salvo, mas ele estava sozinho do lado de fora da casa daquele homem, paupérrimo. Onde estava a família dele? Onde estava a família? Há pessoas que mesmo salvos não cultivam, não cuidam bem da própria família. Onde estava a família? Onde estava a família? Há pessoas que mesmo salvos não cuidam bem da família. Você tem filhos, você é amigo dos seus filhos, você é amigo dos seus filhos. Há pessoas que conseguem ser inimigos dos próprios filhos. Nem os seus filhos querem pensar em lhe ajudar quando você precisar. Você é salvo, então você tem que ser amigo dos seus filhos. Cultive amizade com seus filhos. Invista em ganhar o coração dos seus filhos. Sim ou não, amigo? Eu cheguei de viagem ontem. Eu não comprei nada para mim, nada, na viagem. Mas eu trouxe pelo menos um presente para cada filho. E uns 10 para a esposa. Senão eu não entro em casa. Hein, amigo? Mas, sim, eu preciso, quando eu viajo, eu preciso comprar alguma coisa para os meus filhos. Não é mesmo, Marília? Eu preciso comprar alguma coisa para os meus filhos. E minha alegria é quando eu vejo que meus filhos ficaram felizes. Eu preciso agradar meus filhos. Onde estavam os filhos desse homem? Onde estava a família dele? E a sua família? Você é salvo. Você é crente, você vai para o céu. Sim, mas aqui na terra, você tem a obrigação de cuidar da sua família, de investir na sua família. Você tem filhos ainda pequenos, pois invista neles, eles têm que ser seus amigos. Cuide bem deles, porque eles um dia vão cuidar de você. Cuide com carinho, porque um dia eles vão ter que cuidar de você. E você tem que semear neles, para um dia você poder colher, quando precisar. Sim ou não? Então, aos seus filhos, você tenha muita sabedoria de Deus para cuidar deles da melhor maneira. Amém ou não amém? Cuide bem dos seus filhos. Onde estavam os filhos daquele homem? Aquele homem era mendigo. E, biblicamente, por que aquele homem era mendigo? Biblicamente,
Na Bíblia, o Deus de Israel, Ele libera bênçãos para todo Israel. E em Israel, todas as pessoas têm a liberação, a baracá para prosperar. O Salmo 1 diz que todo o trabalho das nossas mãos prospera. Porque aquele homem era mendigo. Todos nós temos a bênção de Deus para prosperar. Aonde a gente estiver. Não culpe o governo. Não culpe a economia. Não culpe o mercado. Todos nós temos a bênção de Deus para prosperar. Por que aquele homem era mendigo? Não era por causa do capitalismo, que nem existia capitalismo. Biblicamente, aquele homem tinha administrado mal as oportunidades. Todos nós temos oportunidades. Quando eu cheguei para a igreja, eu estava contando isso ainda, em Israel, eu estava contando isso para algumas pessoas. Quando eu cheguei para a igreja, eu era a pessoa mais pobre da minha igreja. Eu penso que não tinha ninguém tão pobre como eu. Quando eu cheguei para a igreja, eu era muito pobre. Eu não tinha R$1 para dar de oferta. Não tinha. Quando eu cheguei para a igreja, eu não tinha roupa para vir para a igreja. Muitas vezes eu vinha com a calça do uniforme da escola. Depois eu lembro de uma calça West Top que eu tinha. Só que eu lembro que a calça West Top que eu tinha, sem brincadeira, a única calça que eu tinha, ou era a calça da escola, de tergal, ou a calça West Top, que ela foi fabricada com defeito. Então o corte, a costura dela era torta. Então eu tinha uma calça jeans com falha de fabricação. Eu tinha 2 camisas para vir na igreja. Uma era verde e amarela, por isso que eu não gosto dessa combinação de cor. Banana verde com banana amarela, República de Banana. Não gosto dessa cor, dessa combinação de cor. Dia que eu for presidente, a primeira coisa é mudar a bandeira. Tirar verde e tirar amarelo. Vou botar... Porque a primeira, eu tinha uma camisa que eu ganhei, irmãos, foi do meu tio Eliakim. Eu tenho um tio chamado Eliakim. Me deu a camisa usada, verde e amarela, xadrez verde e amarela. Com calça West Top com defeito. E sapato, sabe qual o sapato que eu ia na igreja? Vulcabras 752. Porque meu padrasto tinha uns 200 anos e comprava esse sapato para durar uns 3 anos. Sapato que o Maluf fazia propaganda. Era ridículo. E eu tinha uma camisa xadrez, eram 2 camisas que eu podia ir para a igreja. A verde e amarela do Eliakim e a preta e branca do Davi. O meu outro tio, que doou uma camisa usada. Só que o colarinho da camisa era igual ao do Elvis Presley. Então era um colarinho grande. E eu não gostava desse Elvis Presley. Eu me sentia meio ridículo com aquela camisa. Eu não tinha Bíblia. E eu queria ter uma Bíblia porque na escola dominical tinha um concurso, tinha que decorar. Eu não tinha Bíblia. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha nem roupa. E eu vim para a igreja. Ontem eu estava conversando com um líder aqui da igreja. E eu estava dando umas orientações para ele sobre como ser homem de honra. Homem de honra. E eu estava dizendo para ele, eu pago as minhas contas todas adiantadas. Eu pago antes de vencer. Porque eu tenho pavor de ficar devendo para alguém. De onde vem isso? O meu psicanalista um dia... Hein? De onde vem isso? Sabe de onde vem isso? De eu não suportar dever? Sabe de onde vem isso? Porque quando eu era criança, quantas vezes cortava a luz lá de casa? Quantas vezes cortava a água e a gente tinha que tirar a água do poço? Quantas vezes tinha ação de despejo por falta de pagamento de aluguel?
Quantas vezes não tinha dinheiro para pagar o gás? Então, quando eu cheguei para a igreja, eu era quase, não era mendigo, mas era o mais pobre da igreja. E eu sei que quando a gente serve a Deus, Deus abençoa a gente. E conforme eu fui servindo a Deus, Deus vem abençoando, vem me abençoando. Meu primeiro emprego, eu clamei a Deus, e Deus me deu um sonho, e eu me vi trabalhando. Eu clamei a Deus que eu precisava de emprego, e Deus me fez sonhar. No dia seguinte que eu sonhei, chega um rapaz para mim, e me convida para trabalhar na empresa onde ele trabalhava. Um rapaz que eu nem conhecia, conheci naquele dia, Lenivaldo, do sul da Bahia, me levou para trabalhar, e quando eu cheguei no lugar, era o lugar que eu tinha sonhado, que eu tinha visto no sonho. Então, com 15 anos, Deus me orientou, e eu fui trabalhar no meu primeiro emprego. Deus abençoou o trabalho das nossas mãos. Aquele homem era mendigo, sonhava comer do que caía na mesa. Onde estava o fruto do trabalho dele? Você tem mãos para trabalhar, você tem saúde, você tem bênção de Deus, então trabalhe, então prospere. Como que a gente prospera? Trabalhando com a bênção de Deus e semeando, não comendo semente, semeando. Há pessoas que não desperdiçam oportunidades, não trabalham, desperdiçam oportunidades, não se esforçam, não vencem seus limites e comem a semente. Semente é para semear, não é para comer. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Há quem não prospere por negligência própria. Todos nós podemos prosperar. Eu estudei. Eu sou a pessoa da minha família que mais estudou, mas minha família nunca pagou meus estudos, nunca. Quem pagou meus estudos? Foi Deus. Tudo o que eu estudei foi porque Deus me deu a oportunidade, e eu aproveitei a oportunidade. Sim ou não? Você também pode. Você é o mais pobre hoje da igreja? Era eu. Quem será que é hoje o mais pobre? Olha para o lado aí, veja se é ele. Diz aí, é você, irmão. Sim ou não? Tinha um garoto aqui na igreja, que Deus o abençoe, tinha um garoto aqui na igreja, que ele está sempre falando comigo, e ele disse, olha, eu me identifico muito com o senhor, porque eu sou o que o senhor foi antigamente. Quer ser o que eu sou hoje, ó? Então você se esforce. Cadê o seu esforço? Como é que você vai estar lá na frente? Salvo, mas sentado numa calçada, sendo lambido pelos seus cachorrinhos, sujos, que nem dinheiro para pagar o banho, na turma do banho você vai ter? Não é mesmo? Como é que você vai estar lá na frente? Como é que você vai estar lá na frente? Então trabalhe com a bênção de Deus. Honre a Deus, trabalhe, vença seus limites, se esforce. Sim, se você não fizer a sua parte, você desperdiça a parte que Deus já fez. Se você não faz a sua parte, você desperdiça a parte que Deus já fez. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Sim, aquele homem era salvo, mas ele não precisava ser mendigo. Ele podia ser salvo e ser próspero. Porque Deus deixou ele ser... Não foi Deus que deixou. Foi ele que não aproveitou as oportunidades. Sim ou não? Ele não aproveitou as oportunidades. Mas era salvo. A coisa mais importante que você precisa ter na vida é a salvação. E o Deus que te salva, te aceita como filho. E se o leão, a leoa especialmente, cuida dos seus filhotes, o nosso Deus cuida dos filhos dele. Sim ou não? Agora, Deus cuida de nós nos dando princípios, nos dando palavra. Sim ou não? Amém ou não amém? Já ouviu falar daquele pai, o filho foi fazer faculdade fora, o pai disse, aqui está a solução para todos os teus problemas, filho. Quando você precisar, busque a palavra. E deu a Bíblia para ele. O filho levou a Bíblia, botou na mala e nunca abriu. O filho liga para o pai dizendo, pai,
estou passando fome. Busque na palavra. Foi a resposta do pai. O filho liga de novo: pai, emagreci 10 quilos. Porque você não buscou na palavra ordinário. Busque na palavra. E o filho ficando revoltado: meu pai é um fanático. Paulo Rogério, fanático. Eu ligo para ele, ele em vez de me dar dinheiro, manda eu buscar na palavra. Vou ligar para minha mãe. Mãe, pelo amor de Deus, eu estou morrendo de fome. Filho, ouça o seu pai, busque a palavra. Mãe, eu odeio esse pai. Filho, por favor, ele é o seu pai, busque a palavra. Onde está a Bíblia que teu pai te deu? Não sei. Filho, busque a palavra. Seu pai sabe o que ele diz. É o filho chorando de raiva. Foi procurar a tal da Bíblia. Encontrou. E quando ele abre, cheque. O pai tinha deixado vários cheques dentro da palavra. Aí o moço chorou, dizendo: meu Deus, como eu fui injusto com meu pai. Que sem vergonha que eu sou. Bem, o pai nos deu a palavra. Não tem cheque, mas tem princípio, que vale mais do que cheque. Agora, tem filho que vai ser mendigo, porque não ouve o pai. E depois vai botar na conta do pai: eu odeio meu pai, porque meu pai me deixou com esses cachorros aqui. Busque a palavra. Fala para o irmão que está falando: você entendeu essa história? Busque a palavra. Sim ou não? Amém ou não amém? Amém? Que Deus nos abençoe. Você entendeu? Que bênção, quer falar com... Os mais inteligentes escolhem... Eu ia falar que vem no culto da noite, mas os da manhã também são minhas ovelhas. Não, os mais inteligentes vêm nos dois cultos. Ainda mais porque esse aqui é gravado. Os mais inteligentes vêm no culto da manhã. Só porque está gravado, tá? Vem nos dois cultos. Amém, amigo? Fica de pé no seu lugar e vamos orar ao Senhor. Busque na palavra. Põe a mão no seu coraçãozinho. Põe a mão no seu coraçãozinho. Põe a mão no seu coraçãozinho. Ore comigo no seu lugar. Diga: meu Deus, obrigado, meu Deus, porque eu já me arrependi dos meus pecados. E a minha mente já mudou. E eu sou servo do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque há um lugar de descanso. E se eu morrer, os teus anjos vão me levar para lá. Onde está Abraão, onde está Lázaro, e onde estão todos os meus irmãos, que já passaram pelo vale da morte. Meu Deus, obrigado, porque eu sou teu filho, e o Senhor me abençoa aqui na terra. Eu quero prosperar nessa terra. Eu sei que não é pecado ser rico, se a riqueza vem do favor do Senhor, e esse é fruto do meu trabalho abençoado. Então me faz prosperar. Eu quero servir, me ajuda a servir muitas pessoas. Eu quero ter amigos a quem eu possa servir muitas vezes, eu quero servir, me ajuda a servir, em nome de Jesus. Peça ao Senhor: me ajuda a ser amigo dos meus filhos. Eu quero servir meus filhos, eu quero investir nas vidas dos meus filhos, eu quero ser amigo dos meus filhos, em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor, a cuidar bem da minha saúde. Quero cuidar bem da minha saúde. Eu sei que tem doença que é resultado de falta de cuidado pessoal. Eu quero cuidar bem da minha saúde, para te servir até a idade avançada, com saúde, em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso lindo para o Senhor.